Muito bem, meu amigo, minha amiga, está entrando no ar, através da TV Três Fronteiras, programa Visita o Seu Lar. Programa que transmite fé do coração de Deus para o teu coração. Programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui nessa cidade de Nanuque, que tem a sua sede regional na Rua Circular 140, atrás do Mercado Coberto, próximo da rodoviária. Muito bem, meu amigo, minha amiga, momento de reflexão, é o momento em que nós vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça para pedir a misericórdia e que Deus, através dessa programação, possa assim te alcançar, te abençoar, te iluminar, que você possa realmente entender o plano, o propósito de Deus, né? Eu quero ler aqui no livro de Ageu. Olha, meu amigo, minha amiga, nós vamos fazer essa leitura, e nós temos, aqui no livro de Ageu, nós vamos fazer essa leitura, mas nós estamos no projeto de vida para o ano de 2017, né? O projeto de vida para esse ano de 2017, o 2017, nós estamos profetizando que será o ano da provisão e as maravilhas de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem um plano melhor para cada um de nós. E nós estamos esperando em Deus, confiando em Deus, orando, pedindo que Deus abra os seus bons tesouros dos céus e nos abençoe com todas as bênçãos espirituais. Eu quero ler aqui no livro de Ageu, capítulo 1, diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zerobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai vossos corações aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o salário como num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que veio alcançaste pouco, e o pouco, quando trouxeste para a vossa casa, eu soprei, por que causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das suas mãos. E então ouviu Zerobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras que o profeta Ageu, como o Senhor Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou em espírito Zerobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá,
e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Muito bem, meu amigo, minha amiga, acabei de fazer essa leitura aqui do livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 em diante. Meu amigo, minha amiga, nós lemos aqui que Deus, através do profeta Ageu, ele traz uma exortação ao povo de Deus, o povo de Deus, o povo que tem o conhecimento, o povo que conhece ao Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E naquela época, essa passagem foi um fato que aconteceu na época dos profetas. E ele diz, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, naquela época, aquele povo de Deus, o povo que tinha o conhecimento de Deus, e eles estavam vivendo um momento que eles estavam mais preocupados com eles, com as suas vidas, com as suas casas, com as suas famílias, com o seu trabalho, com os seus afazeres, com as suas plantações, com o seu gado. Eles estavam preocupados com essas coisas. Mas, de uma certa maneira, eles esqueceram da casa de Deus. Eles não estavam com o coração voltado para a casa de Deus. E eles não estavam preocupados o que é que a casa de Deus estava precisando, que a casa de Deus precisava, né, de reforma, que a casa de Deus precisava de construções. Eles não estavam preocupados com isso. E o interessante, meus amados, é que às vezes parece que Deus não vai se importar com isso, que Deus não vai levar em conta esse tipo de coisas. Mas Deus, Ele tem um zelo muito grande pela casa dele. Ele olha para a igreja como um lugar santo, como um lugar especial, onde aquele povo se reúne, aquele povo adora. Então, Deus, Ele se manifesta e Ele traz uma palavra para o povo daquela época. E o povo dizia, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Então Deus veio e disse, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, Deus veio através do profeta Ageu. E Deus trouxe uma mensagem para o povo daquela época. Porque eles não estavam preocupados com a casa de Deus, eles não estavam preocupados com o tempo. E Deus veio, e Deus traz uma palavra, e Deus diz, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, estucadas, esta casa, e esta casa fica deserta. Deus está dizendo, vocês estão preocupados com a casa de vocês, vocês se preocupam em ornamentar a casa de vocês, em enfeitar a casa de vocês, em colocar o melhor na casa de vocês, a casa que vocês habitam. Mas Deus falou, minha casa está deserta, ou seja, Deus está dizendo, minha casa está abandonada. Minha casa, ninguém se preocupa com a minha casa. Ninguém está preocupado em fazer melhoras na minha casa. E Deus vem e traz essa mensagem. Olha, meu amigo, minha amiga, mas por que Deus está falando isso? Porque isso faz parte da adoração, da fé
do amor. Porque se nós confessamos uma fé que amamos este Deus, que adoramos esse Deus, e que se esse Deus é o Senhor das nossas vidas, e nós dissemos que Ele é o Deus verdadeiro, mas de repente, e é o que estava acontecendo com aquele povo, eles não estavam preocupados com a casa de Deus. E porque Deus vem e fala, por que tem importância isso? Porque ali demonstra a fé verdadeira. A fé verdadeira, o amor verdadeiro, a aliança verdadeira. Então aquele povo, aparentemente, eles amavam a Deus, mas eles não estavam preocupados com a obra de Deus, eles não estavam preocupados com a casa de Deus. E Deus disse, minha casa fica deserta, minha casa está abandonada. Minha casa, ninguém está olhando para minha casa. Ninguém, as pessoas, como se tivessem perdido o amor pela casa de Deus, pela que hoje poderíamos dizer, a igreja. Olha, meu amigo, e aí eles estavam tão preocupados com a casa deles, eles queriam o melhor para a casa deles, mas não estavam preocupados com a casa de Deus. Versículo 5 do livro de Ageu, capítulo 1, diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Deus disse, olhe para o caminho de vocês, aplique o coração aos caminhos de vocês, olhe para a vida de vocês, Deus está falando. Porque a palavra profética veio através do profeta Ageu. E Deus disse, olha, Deus estava falando, olha para o vosso caminho, aplique o vosso coração, olha para a vida de vocês. Aí Deus falou assim, vocês semeiam muito e colhem pouco. Deus disse, vocês semeiam muito e colhem pouco. Amigo, quando a pessoa não aplica o coração no reino, na obra, na casa de Deus, o resultado físico, o resultado financeiro da pessoa, físico, é um resultado negativo. Deus disse, vocês semeiam muito e colhem pouco. Deus disse, olhe para a vida de vocês. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, os últimos anos, depois que vocês esqueceram da minha casa, depois que vocês perderam o amor pela minha casa, Deus está dizendo, o resultado tem sido pouco. Vocês plantam muito e colhem pouco. Deus disse, vocês semear muito e colher pouco, comeis e não se fartais, bebeis e não vos sacieis, vestivos e ninguém se aquece. O que recebe o salário como num saco furado. Deus disse que as pessoas recebiam dinheiro, era como se botasse num saco furado. Meu amigo, minha amiga. E sabe quem está falando isso? Era Deus, através do profeta Ageu. Deus disse, vocês semeiam muito e colhem pouco. O dinheiro que você recebe é como se vocês colocassem num saco furado. Quer dizer, o dinheiro, colocando num saco furado, você coloca o dinheiro pela boca do saco, imediatamente você vai andando, o dinheiro cai, desaparece. É isso que ele está dizendo. O dinheiro que você recebe, o dinheiro desaparece. Vocês não conseguem fazer nada com o dinheiro que vocês recebem. Não tem resultado. A colheita, a plantação, eles plantavam muito, o resultado era pouco. O dinheiro que recebia era como se colocasse num saco furado. Não tinha resultado, meu amigo, minha amiga. E tudo isso era por causa da casa de Deus. Mas, veja bem, às vezes as pessoas não conseguem entender essas coisas. Amigo, quando você investe na obra de Deus, na pregação do Evangelho, quando você investe para melhorar o trabalho de Deus, vem uma recompensa dos céus, vem uma recompensa do trono de Deus. E no caso aqui, desse texto que eu li aqui, no livro de Ageu, capítulo 1, eles semeavam muito, colhiam pouco, o dinheiro que receberam era como num saco furado. Aí no versículo 7,
A palavra de Deus, Deus continua falando, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Deus disse, faça alguma coisa pela minha obra, faça alguma coisa pela minha casa. Deus disse, eu serei glorificado. E Deus disse, e Deus fala, faça alguma coisa. Subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E dela me agradareis, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O versículo 9, Deus fala, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Ó, Deus está dizendo, Deus está falando com o povo da época. Deus está dizendo, vocês olham para muito. Ou seja, as pessoas faziam planos, faziam projetos e esperavam muito daqueles planos, daqueles projetos. Eles plantavam muito. Ó, este ano nós vamos semear, nós vamos plantar muito, porque nós vamos ter uma grande colheita. Eles olhavam dessa forma, planejavam dessa forma, só que eles olhavam para muito e ele disse, eis que veio ser pouco. Ou seja, os planos não se concretizavam. O que eles planejavam não dava certo. Por quê? Por causa da casa de Deus. Amigo, talvez você está me assistindo neste momento e você não dá importância de contribuir, de ajudar, de semear no reino. Mas quando as pessoas não fazem isso, aqui está escrito que o resultado não é bom. Deus disse, semeaste pouco, semeaste muito, colheste pouco. Deus disse, olhaste para muito, eis que veio ser pouco. Versículo 9, ele disse, olhaste para muito, mas eis que veio ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu soprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta? Cada um de vós procura a sua própria casa. Deus disse, vocês esperaram muito, e eis que veio ser pouco, e o pouco que trouxeste para casa, Deus disse, eu soprei. E por quê? Por que causa? Por causa da minha casa que está abandonada. Deus disse, por causa da minha casa que está abandonada. Amigo, eu não sei. De repente você é uma pessoa que é contra a contribuição, que é contra ajudar. Sabe? Mas eu quero te dizer, quem abre o coração para Deus, para contribuir, para ajudar, para semear na obra de Deus, vai ter uma recompensa que vem diretamente do trono de Deus para a vida daquela pessoa que assim o faz. Deus disse, olha pessoal, se você quiser, você que está me assistindo aqui, se você quiser olhar o texto, é livro de Ageu, capítulo 1. Você vai encontrar essa mensagem. Então Deus disse assim, por causa da minha casa, vocês esperavam muito e veio ser pouco. E Deus disse, o pouco que trouxeste desapareceu como quando o vento sopra. E aí Deus fala assim, no versículo 10, por isso retém os céus o seu orvalho. Por isso retém o céu o seu orvalho. E a terra os seus frutos. Ou seja, o resultado, Deus disse, os céus retêm o orvalho. Ou seja, não chove, nem o orvalho cai, e a terra retém os seus frutos. Tudo por causa da casa de Deus. Amigo, mas
por que que Deus? Porque Deus? Porque aquilo ali é algo de Deus. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele tem o maior zelo pela sua casa, pela sua obra, pelo Evangelho, pregação do Evangelho. Isso é mais do que tudo. E muitas pessoas não estão preocupadas. Às vezes a pessoa só quer que Deus o abençoe, que Deus confirme seus projetos, seus planos, mas ele não quer dar nada, ele não quer contribuir nada para a obra de Deus. Amigo, muda teus pensamentos. Invista na obra do Senhor Jesus, para que Ele possa, assim, te abençoar. Deus disse, por causa disso, eu retenho o céu retém o orvalho e a terra os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz. Deus diz que veio a seca por causa disso. É uma coisa tão grave quando a pessoa fecha o coração para Deus. Quando ela não quer dar nada, que ela não quer contribuir com nada. É uma coisa tão grave que Deus disse, vem a seca sobre a terra. Vem a seca sobre a terra, sobre o trigo, sobre o azeite, sobre a terra que produz. E também sobre os homens, também sobre os animais, também sobre o trabalho das suas mãos. Amigo, isso tem uma influência em tudo que o homem faz. Se tem uma coisa que as pessoas devem abrir o coração é para Deus. É para a obra de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga. Sabe? Abre o teu coração. De repente você congrega aí nesta igreja e você não dá absolutamente nada. E de repente você é um crítico desta área. Tem gente que é crítica, que às vezes além de não contribuir ainda fica fazendo crítica. Amigo, tu vai ficar debaixo da miséria, da maldição. Abra teu coração para Jesus, abra teu coração para Deus. Contribua na obra de Deus. E eu não estou falando aqui somente da minha igreja, estou falando de uma maneira geral. Aonde você estiver, você tem que ter com o coração aberto para contribuir, para ajudar. E eu acredito que o pastor, aonde você congrega, ele prega sobre isso, ele ensina sobre isso. E às vezes você está travado, você está fechado. Mas sabe o que é que Deus falou? Deus falou que a pessoa que faz isso, semeia muito e colhe pouco. Espera muito e vence pouco. Deus disse que por causa disso, ele recebe o salário dele é como se colocasse num saco furado. Deus disse que vem a seca sobre a terra, sobre o trigo, sobre os animais, sobre o homem, sobre a terra que produz. Ou seja, isso é uma maldição. Olha, meu amigo, e Paulo escreveu assim, sabe o que é que o apóstolo São Paulo escreveu? Quem semeia muito colherá. E quem semeia pouco, pouco ceifará. Paulo fala de uma semeadura. E ele diz, e eu estava lendo ontem, essa questão de contribuir é tão, uma coisa para Deus é uma coisa tão especial, uma coisa fina demais. É algo santo. Jesus falou, quando você trouxer a sua oferta ao altar, eu estava lendo isso ontem, no livro de São Mateus, me parece que é o capítulo 5, eu estava lendo o capítulo 5 e o capítulo 6 de São Mateus. Jesus disse assim, quando tu trouxer a tua oferta ao altar, e você deposita a tua oferta ao altar, Jesus disse, lembra-te que tu tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar com aquela pessoa. Amigo, como a oferta, como essa contribuição, essa oferta que a pessoa traz no altar, ela é tão preciosa, ela é santa, ela é algo tão precioso para Deus. Deus disse assim, quando você trouxer a sua oferta, que você colocar no altar, você, lembra que se você tem alguma coisa contra alguém, você volta lá e vai reconciliar com essa pessoa. Sabe por que Jesus está falando isso? Ele está dizendo, não adianta você trazer a oferta no altar e botar no altar.
se você tá de mal, com ódio no coração, você tá brigado com aquela pessoa. Não adianta você colocar ali. Ele diz que quando você traz uma contribuição, quando você traz a oferta no altar, ele diz que você tem que estar com o teu coração puro. Ele diz que você não pode estar de mal com ninguém, que você tem que acertar a sua vida com aquela pessoa. Você tem que voltar lá e reconciliar, sabe por quê, amigo? Porque aquilo é inútil colocar no altar. Então a oferta tem algo, ligação com santidade, com pureza, com justiça, com verdade. E ele disse, ó, se você veio colocar sua oferta no altar, e você lembra, se você tem alguma coisa contra alguém, você vai lá então consertar. Deixa a tua oferta, vai lá, acerta a sua vida com aquela pessoa. Ah, quantas pessoas tem? E eu estou pensando aqui, quantas pessoas criticam, que falam mal do pastor, falam mal da isso, julgam o pastor, falam tantas coisas. Será que o teu coração está preparado para colocar uma oferta no altar? Jesus disse que tu tem que consertar a sua vida. Você tem que colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Porque quando você coloca aquela oferta, tem uma recompensa. Existe uma recompensa do céu, mas se tu fizer da maneira errada, não fizer da maneira correta, está colocando aquela oferta no altar, mas você é um crítico do pastor, você é um crítico da igreja. Você tem a sua vida problemática. E aí você vem e coloca aquela oferta ali, mas não tem recompensa. Você não vai ser abençoado. Oferta traz bênção. Contribuição na casa de Deus traz bênção, abre portas. Vem prosperidade sobre a vida da pessoa. Olha, meu amigo, eu estava lendo, ontem, no capítulo 6 de São Mateus, o 5 e o 6 capítulo, e eu estava lendo que Deus falou assim, quando você dá a sua oferta com a mão direita, não saiba a sua esquerda. Ele disse, não saia falando quanto você deu, que tem gente que gosta de se amostrar. Deus disse, quando você fizer isso, faça em segredo. Deus disse, faça em segredo. E ele disse, o vosso pai que vê em segredo te recompensará. Há uma recompensa. Amigo, há uma recompensa para quem abre o coração para contribuir na obra de Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos chegando ao final dessa programação. Olha, nós estamos com o projeto de vida todo domingo. Projeto de vida. Venha fazer o projeto de vida na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Igreja Sede, Rua Secular 140. Eu estou te convidando. Você vai pegar o seu projeto, você não vai pagar nada. Você vai montar o seu projeto e você vai apresentar diante de Deus. E no final deste projeto, eu vou pegar todos os projetos, vai deixar no altar e eu vou levar para o monte. Vou apresentar a Deus no monte. Então venha, quarta-feira é o pão abençoado, todas as quarta-feiras, 7h30 da noite, 19h30, é o trabalho do pão sagrado, pão abençoado. Venha comer esse pão abençoado, em nome de Jesus, toda quarta-feira, 19h30. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer a prece. Senhor, abençoa a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que estão assistindo essa programação. Toca nos doentes e transforma a vida dessa pessoa que precisa da transformação. Abençoa a todos em nome de Jesus. Deus, consagramos este copo com água. Abençoa essa água no nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando ao final dessa programação. Olha, viva na fé, permanece na fé e ande na fé. Até a próxima programação, em nome de Jesus.